Oi, gente linda! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Bom, nesse vídeo aqui vocês vão ver que o narizinho da Alexandra tá meio vermelhinho de tanto eu assoar ele, mas a voz também não tá a mesma, né, gente? Tô meio fanha mesmo. E tudo isso por conta, lógico, da estação do ano que eu amo, que é o outono, mas que a gente tem temperaturas altas e baixas, né? Ou seja, despenca geral no mesmo dia, além do tempo ser muito seco. Então, gente, perdão, não há imunidade que aguente, principalmente aqueles que são alérgicos, né? A pó e tudo mais. Mas não é por isso que a gente não vai gravar vídeo aqui, né? Então, a Alexandra tá aqui justamente se desafiando e tentando aí passar para vocês de uma maneira bem bacana aqui a missão espiritual dos animais aqui no planeta Terra, tá? Enfim, esse tema eu não sei se tem como expressar em palavras o amor de um gato, de um cachorro, né? Com relação, bom, eu particularmente eu acredito que o amor incondicional venha deles, tá, gente? Mesmo, de verdade. Porque independente se você tá cansado, se você tá mal-humorado, se você brigou com alguém, né? Se você até mesmo brigou com o seu cachorro, né, com o seu gato, aí vai ter gente falando assim, mas Alexandra, meu gato, quando eu brigo com ele, ele fica mó tempão de mal comigo. Mas passa rápido, gente, isso passa bem rápido mesmo com relação aos animais. E quando você chega perto deles, eles interagem, né? Então, eles mostram que eles te entendem, né? Eles te aceitam como você está, né? Como você é na realidade. Então, eles têm essa maneira de interagir conosco sem cobrança, sem impor condições, né? É um amor livre, leve, é solto. Eles doam esse amor verdadeiramente para nós. Por isso eu coloco aqui que eu acredito piamente no amor incondicional que venha deles, tá? Mas enfim, e os animais, os vegetais, eles têm uma grande missão aqui no planeta, uma missão até espiritual no planeta Terra, né? De forma a executar a missão deles, no reino deles, né? Mas também aí de ajudar, né, o ser humano a se tornar alguém melhor, né? E obviamente evoluído, óbvio, né? Mas, enfim, quando a gente fala de evolução, é bem natural a gente dizer que eles são mais evoluídos que nós, tá? E aí alguém vai falar assim para mim, mas Alexandra, o homem constrói pontes, constrói prédio, o homem tem o seu lobo frontal desenvolvido, ele tem o raciocínio, a inteligência. Pois é, gente. Mas em outras questões, como o ego, né? O egoísmo, o desvio de conduta, né? O sentimento de raiva, de tristeza, é aonde a gente acaba sendo menos evoluído. Não sei se você me entende, tá? Então, o reino menos evoluído da Terra, na realidade, sempre é aquele que depende, né, dos outros reinos. E os reinos mais evoluídos são aqueles, tá, que são mais autossuficientes, tá bom? Então, só para contextualizar aqui, eu acho bacana trazer na linha do tempo, a Terra quando foi criada, né? O primeiro reino que surgiu aí, que se formou no nosso planeta, foi o reino mineral, tá, gente? Então, surgiram aí os cristais, né? A água, enfim,
todos os minérios que compõem aí o reino mineral, tá? Depois que o reino mineral já tinha surgido, e aí estava num ponto, né, onde a temperatura estava ok e tudo certinho, veio então surgindo o reino vegetal, tá? E o reino vegetal são as plantas, né, que começaram aí a surgir e se desenvolveram aí, e depois, né, que o reino vegetal surgiu, vem a aparição, então, o surgimento do reino animal, tá bom? Que começou a sair, né, da água, migrou para a terra, né? E ali, lógico, começou a se desenvolver e a criar toda a diversidade do reino animal que nós temos, tá bom? Depois do reino animal, surgiu então o Homo sapiens, tá bom? E, enfim, aqui eu não vou chamar de reino, tá? Mas há uma separação, Homo sapiens, né? Veio então o homem aí, que, enfim, a gente conhece muito bem, né? Óbvio. Então surgiu a humanidade, né? Depois dos animais. Só que o homem também, ele é bicho, né, gente? E aí ele teve um momento ali que ele teve que, através do seu raciocínio, procurar se proteger, né? Vamos dizer assim, fazendo o quê? Saindo, dando um jeito de sair aí da natureza, tá? Para tentar exatamente dominar a própria natureza, né? Aonde ele estava ali inserido naquele contexto. Bom, nós como Homo sapiens, né, a gente precisa do reino animal, sim, tá? A gente também precisa do reino vegetal, sim. E é óbvio, né, que então a gente vai precisar também do reino mineral. Então, quem é o reino mais dependente, né, e que precisa dos outros três ali para sobreviver, né? Porque os minerais, eles não precisam do vegetal, né? E também não precisam dos animais, tá bom? Não precisam do homem também, né? Para poder estar aqui e sobreviver, tá bom? O reino vegetal, ele precisa do mineral que veio antes dele, né? Mas ele não precisa dos bichos e muito menos do homem para sobreviver, ok? E por aí vai, tá? Os reinos mais evoluídos são os mais independentes. Os reinos menos evoluídos são aqueles que dependem mais dos que vieram antes dele, tá bom? Então, o ser humano é o menos evoluído de todos, né? Em alma, em essência, enfim, em consciência, porque todos os animais, na realidade, por exemplo, eles vivem dentro de um ecossistema. Gente, peraí. Deixa eu só colocar minha água aqui, porque de vez em quando seca a goela, né? Eles precisam, então, eles vivem aí dentro de um ecossistema, né? Tentando manter o quê? O equilíbrio, né? O bem-estar desse ecossistema. O homem, ele não faz nada de bom. Pelo contrário, ele depreda, né? E, enfim. Bom, então os reinos mais evoluídos são os mais independentes, tá? Os reinos menos evoluídos são aqueles que dependem mais dos que vieram antes, né, dele. Então, o ser humano é o menos evoluído de todos, em alma, em essência, em consciência, porque todos os animais, por exemplo,
Eles vivem dentro ali de um ecossistema, né? Tentando manter ali o equilíbrio desse ecossistema. O homem não. Ele depreda, ele destrói, né? Ele não tá nem aí, só que para atender os desejos dele, né? Ele vai estragando tudo que tem ao redor dele como um vírus, né? O vírus, para sobreviver, ele vai destruindo tudo que tem ali ao redor dele, tá certo? Então, o ser humano, ele tem esse comportamento, né? E por que eu falo dessa interdependência aí? Porque os animais, eles têm uma missão espiritual com a gente, né? Os animais têm a missão de nos tornarmos aí mais humanos. E a gente usa esse termo humano, né, justamente para designar uma pessoa que seja consciente, né, ponderada, enfim, que seja civilizado, né? É dessa forma que a gente entende o humano, tá? Mas o que a gente vê ultimamente, então, não são seres humanos ponderados, civilizados. A gente vê uma selvageria, né? No comportamento das pessoas. E não que a selvageria seja algo ruim, né? Porque quando a gente fala em selvagem, a gente traz para os animais, mas esse é o comportamento natural deles, né? Esse termo selvageria quer dizer que o homem realmente, às vezes, sai fora da casinha que ele é, né? E realmente age de maneira a, muitas vezes, a gente colocar como um bicho, tá certo? É essa selvageria, ou seja, perde o seu raciocínio, né? A sua consciência, o seu equilíbrio, a sua ponderação aí. Bom, é esse tipo de comportamento animal. Então, a missão aqui, né, que a gente está falando, de um gato, de um cachorro, né, na nossa vida, é de nos humanizar, né? É de nos tornar mais humanos, no sentido de ser mais civilizados, de aprender a ter paciência, de aprender a sentir, né, o amor verdadeiro, né? Esse amor que nos pede a elevar num grau além, né, muito alto. Enfim, porque quando você ama uma pessoa, né, você tá num relacionamento, às vezes é muito natural do ser humano desconfiar daquela pessoa, né? Você tem muitas vezes ciúmes, né? Você sente que essa pessoa ela pode te trair, né? Que essa pessoa ela pode te abandonar. Então você muitas vezes desenvolve o medo de perder essa pessoa, né? Quando você tem um cachorro, quando você tem um gato, você ama incondicionalmente, né? Porque dá para confiar plenamente nesse animal, né? Esse animal ele jamais vai te abandonar, né? Ele jamais vai te trair, né? Você não precisa ter esse medo de ser traído por um cachorro, né? Então, assim, esse amor deles, na verdade, para conosco é gratuito, né? Então, eles não esperam nada em troca. Pelo contrário, eles doam quem eles são de verdade, né? Então, tanto faz se você retribuir ou não, né? Se você fizer carinho ou não, se você disser palavras para eles de amor, enfim, eles vão te amar, eles vão continuar te amando incondicionalmente, tá bom? A missão espiritual deles, né, que é muito importante também, vai além de equilibrar também a nossa energia aí, né, de nos trazer novamente para o centro, né, como de nos tornar ali mais ponderados, de nos tornar mais humanos, né? E o que é mais altruístas, era essa palavra que eu estava querendo buscar aqui,
né? E o que a gente viu há cerca de algumas décadas aí atrás, que aconteceu na humanidade, foi esse fenômeno, né, gente, de humanização aí dos animais, né? De pessoas que, ao invés de ter filhos humanos, deixaram de lado e se proporam, então, né, a ter filhos, pets, né? Esse foi um movimento bem grande que aconteceu, né? Então, muitas pessoas estão mais, na verdade, mais amorosas, né? Muitas pessoas, elas estão despertando esse amor. Tudo tem um porquê de ser, né, gente? Isso auxilia muito na transição planetária também, né? Nada acontece por acaso. A gente tem a mania de achar sempre pelo olhar da crítica de alguma coisa que está acontecendo ali, mas não necessariamente ter esse olhar de um outro ponto de vista. E esse movimento também, ele surgiu muito forte na relação de adoção desses animais, muitas vezes, né, entregues ao léu aí, né, para adoção. Então, isso é muito forte na realidade. E às vezes, né, tudo que uma pessoa precisa, né, para tirar essa dureza, para deixar de ser rude, para ter o seu coração amolecido, né, é ter relacionamento com o bichinho, né, porque eles despertam em nós essa questão que muitas vezes a gente não consegue realmente fazer sozinho, né? O xamanismo fala muito dessa questão, traz muito, né, a relação do animal de poder, né? Diz muito sobre essa relação que é despertada, né? Quando você tem a conexão com espiritual com o seu bicho, né? Quando você tem essa conexão espiritual com o seu cachorrinho, né? Com o seu gatinho, gente, até mesmo com o cavalo, né? A gente vê aí que os animais são muito usados em terapias, né? Justamente para auxiliar a crianças, idosos, né? Na condição motora essas pessoas, o cavalo, né? No caso. Então, é muito interessante quando a gente pensa dessa forma, né? E a gente vê por aí pessoas extremamente ali, né, duronas, que são muito arrogantes, né, que não demonstram amor por ninguém. Mas quando tem um cachorrinho, um gatinho, um animalzinho de estimação, muitas vezes, né, solta aquela frase, né, vem com a mamãe, vem com o papai, né, vem com o vovô. É dessa forma que a gente vê essa interação, né? Então a gente costuma ver isso, né, muito, e eu acredito, gente, que essa missão, né, dos cães, dos gatos na nossa vida é justamente essa, de amolecer realmente o nosso coração, né? De nos tornar mais humanos, pessoas mais amáveis umas com as outras, né? É essa a missão. E todos os cachorros que eu tive, gente, eu aprendi muito com cada um deles, né? Desde que eu me conheço por gente. Minha mãe gosta, né? Muito de animal. Então, todas as minhas fotos de pequena tá lá com um cachorrinho, né? E cada um deles me ensinou, dentro de uma característica muito gostosa, esse comportamento amável, né? Que a gente precisa ir elaborando também dentro da gente para que a gente possa desenvolver a paciência,
para que a gente possa desenvolver a tolerância, né? E é muito interessante quando a gente fala que a pessoa, ela não gasta R$ 200 para pagar um médico para ela, né? Porque ela acha caro, mas ela gasta 10 mil, se for o caso, para salvar o seu animal que está morrendo. Ela faz um financiamento, ela pega um empréstimo, né? Então a gente vê o quanto é forte esse sentimento que vai sendo desenvolvido em nós. Então, esse amor todo que a gente tem por eles retribuem em contrapartida para nós. Sempre. Eu espero que você, que tem aí do seu lado um animalzinho, seja um cachorro, um gatinho, seja um passarinho, né? Até o hamster, gente, que eu tive, os dois que eu tive, chamado Soneca, ele interagia muito comigo. A gente vê, né, peixes interagindo, enfim. Mas eu me lembro também que meu pai tinha um cavalo e eu ia no Jockey em São Paulo com ele quando eu era pequena. E eu ficava horas, né, dando cenoura para ele e tudo mais. Essa relação, cuide dessa relação, sabe? Cuide, porque na realidade esse animal que está com você hoje, ele não está aí por acaso. Ele tem uma missão muito grande espiritual com você. É isso, gente. É muito amor, né? Aceite essa retribuição que eles dão, sabe? Fique junto, preste atenção no comportamento. Eu tenho certeza que essa missão desse animalzinho que está aí do seu lado é para te tornar melhor. É isso, gente. Hoje eu trouxe esse tema. Eu tô emocionada aqui, lógico. Eu amo os animais mesmo. Eles têm uma grande ação na minha vida. E eu na vida deles, óbvio, né? Porque a minha querida cachorrinha, a Gaia, né, minha Golden Retriever, ela tem 10 aninhos. Faz pouco tempo aí, dia 2 de maio, que eu comemorei aí o aniversário dela de 10 anos. E a semana passada nós descobrimos, através de exames, que ela estava com um tumor, né? Ela está com um tumor cancerígeno e ele é agressivo. E a gente está dando muito amor para ela. Não tem o que fazer, né, gente? A gente vai medicando, mas a gente já viu, né, que esse comportamento dela mudou, óbvio. Ela tá mais na dela, mais quietinha. Tem dias que ela tá super bem, tem dias que ela tá mais amoadinha. E a gente vai dando muito amor, que é aquilo que a gente pode fazer, retribuir esses 10 anos de vida dela conosco com muito amor. Então, cuide desse animalzinho que tá com você, porque faz total diferença quando a gente tem um animalzinho. Lógico, dá despesa? Dá, mas cuidar exige que você também dê esse cuidado através desse valor. Mas essa relação é de muito valor, né, gente? Então, quando a gente fala de cuidar, é cuidar mesmo, tá? Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui.
Tô emocionada. Interage comigo aqui no comentário, né? Esse vídeo foi feito com muito carinho, justamente porque eu queria trazer essa importância que o animal tem para nós, na vida do ser humano. E é uma missão espiritual, então que a gente possa retribuir com muito amor, porque eles nos amam incondicionalmente, verdadeiramente, tá bom? Compartilhe esse vídeo aqui com alguém que tem um animalzinho de estimação e que você sabe que vai contribuir muito. Ou então para aquela pessoa lá que também gosta desses assuntos, né, espiritualizados aí, e ajude o canal a crescer. Clique aqui se você gostou, né? E eu espero vocês num próximo vídeo, tá bom, gente? Um beijo enorme no coração. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.